final da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Imperial Japonesa formou a Unidade Especial de Ataque Kamikaze, na qual aeronaves carregadas de bombas atacariam os navios inimigos. Atualmente, é comumente chamada de kamikaze, mas na época era mais frequentemente chamada de Shimpu. Além disso, kamikaze era o termo usado pela Marinha e o Exército, que também enviou unidades de ataque especiais, não usava a palavra kamikaze de forma oficial. Independentemente do nome, tanto a Marinha quanto o Exército lançaram aviões carregados de bombas em navios inimigos, uma tática que desviava significativamente dos princípios convencionais de guerra. Essa operação começou em outubro de 1944, na frente das Filipinas, quando a Marinha formou a Unidade Shikishima, que afundou um porta-aviões dos Estados Unidos e causou danos a outro. Na Segunda Guerra Mundial, a Marinha Imperial Japonesa possuía 12 encouraçados, sendo Yamato e Musashi os mais conhecidos. Em termos de números de navios e tonelagem total, o poder da Marinha Imperial ficava em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. No entanto, quando se tratava da força de encouraçados, era considerada a número 1 do mundo. No final da guerra, dos 12 navios, apenas o Nagato conseguia flutuar no mar. Os outros 11 foram afundados ou estavam inutilizáveis. Em termos de feitos de guerra, acredita-se que apenas um porta-aviões, o porta-aviões de escolta Gambia Bay, na Batalha do Golfo de Leyte, tenha sido afundado por um encouraçado japonês. Eu digo aparentemente porque não está 100% claro se foi afundado por um encouraçado ou um cruzador de batalha japonês. De qualquer forma, é um fato que, dos 12 orgulhosos encouraçados que o Japão possuía, apenas um navio de guerra inimigo significativo foi afundado. Pouco tempo depois, o Yamato, o chamado o navio mais poderoso do mundo, deixou o Japão em direção a Okinawa. O navio foi afundado em apenas 2 horas depois de começar os ataques aéreos dos Estados Unidos. Além de não conseguir afundar um único navio inimigo, ele não conseguiu sequer avistá-los e não conseguiu causar nenhum dano significativo. Olhando para essa realidade, os feitos de 5 aviões da Unidade Shikishima eram enormes. Na verdade, a Marinha enfrentou resistência interna à ideia de ataques kamikaze. Isso reflete a opinião de que kamikazes eram desvios dos princípios da disciplina militar. No entanto, os grandes feitos da Unidade Shikishima levaram a Marinha a promover ativamente os ataques kamikaze. O Exército, por sua vez, também começou os ataques kamikaze na linha de frente das Filipinas. Podemos confirmar que exceção se tornou a norma e a Unidade de Ataque Especial se tornou uma Unidade de Ataque Especial comum. No início, certamente alcançaram resultados efetivos. Isso ocorreu porque as forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, não esperavam que a prática de aviões carregados de bombas se chocarem contra eles acontecesse de forma contínua e organizada. Como resultado, a resposta das forças americanas aos kamikazes foi tardia, levando a um aumento nos danos. Do ponto de vista japonês, no entanto, os resultados pareciam positivos. Se as unidades kamikaze, como a Unidade Shikishima, continuassem a ter sucesso, a dinâmica da Segunda Guerra Mundial poderia ter sido diferente. No entanto, a realidade seguiu um caminho oposto. Os militares dos Estados Unidos compreenderam as intenções por trás dos kamikazes e agiram em conformidade. O principal alvo dos kamikazes eram os porta-aviões. Utilizando radares, eles posicionaram um grande número de aviões de escolta entre os grupos de porta-aviões e as unidades kamikaze, além de posicionar numerosos navios de guerra. Como resultado, tornou-se difícil para as unidades kamikaze se aproximarem, muito menos atingirem seus alvos. Mesmo se conseguissem superar essas forças de escolta e se aproximar dos porta-aviões americanos, enfrentariam mais defesas aéreas e antiaéreas. As aeronaves japonesas, geralmente projetadas para maximizar a autonomia com pouco combustível, sacrificavam a resistência em termos de defesa. Na segunda metade da guerra,
as aeronaves americanas podiam resistir aos tiros das armas japonesas devido ao espesso revestimento blindado. Em contraste, as aeronaves japonesas, como o Zero, eram frequentemente abatidas por um único disparo inimigo. Além disso, a produção de aeronaves estava diminuindo e as aeronaves fabricadas eram frequentemente de qualidade inferior. A falta de pessoal de manutenção qualificado agravou a situação. Além disso, embora o Japão controlasse áreas produtoras de petróleo no sul, a falta de controle sobre as rotas de transporte de petróleo pelas forças americanas resultou em suprimentos inadequados de combustível de aviação, forçando o uso de combustíveis de aviação de baixa octanagem. Em resumo, a produção de aeronaves diminuiu. As aeronaves produzidas eram frequentemente deficientes, abastecidas com combustível de baixa qualidade e enviadas para a linha de frente sem manutenção adequada. Isso também se aplicou às aeronaves usadas para ataques kamikaze. Além disso, aeronaves obsoletas usadas na Guerra Sino-Japonesa, antes do início da guerra contra os Estados Unidos em dezembro de 1941, foram empregadas em missões kamikaze. Isso explicava as altas taxas de retorno por problemas mecânicos. Em qualquer caso, a estratégia de ataques especiais kamikaze pela Marinha inicialmente envolvia o uso de aeronaves existentes com bombas. No entanto, os resultados não foram tão bem-sucedidos quanto o esperado pelas Forças Armadas. Mesmo ao superar os obstáculos mencionados e colidir com navios inimigos, a força de impacto de uma bomba lançada de grande altitude não estava presente. Além disso, em muitos casos, o avião se despedaçava antes da explosão da bomba, resultando em falhas críticas. Nesse contexto, foi desenvolvido o Oka, onde a própria aeronave funcionava como uma bomba. Embora o piloto estivesse destinado a morrer, um acerto causaria danos significativos ao inimigo. No entanto, mesmo assim, não houve grandes sucessos até o final da guerra. Para começar, colocar uma aeronave pesando 2 toneladas em um bombardeiro Mitsubishi Tipo 1, que já era lento e tinha defesa limitada, inevitavelmente tornaria seu movimento ainda mais lento, tornando-o presa fácil para as aeronaves inimigas. Na grande maioria das vezes, eles eram abatidos antes de serem lançados, apesar da escolta. Até o final da guerra, as baixas por ataques especiais aéreos foram de 2.431 pela Marinha e 1.417 pelo Exército, totalizando 3.830. Há variações nos números. Em contraste, o número de navios inimigos afundados é o seguinte: porta-aviões de ataque, 0. Porta-aviões de escolta, 3. Couraçados, 0. Cruzadores, 0. Contra-torpedeiros, 13 afundados. E outros que incluíam navios de transporte, embarcações de desembarque, etc. 31. O total de afundamentos é de 47 navios. Os ataques suicidas possuíam 2 estratégias básicas: os ataques diretos por kamikazes e os ataques assistidos por kamikazes. Os kamikazes e os ataques assistidos por kamikazes quase sempre eram acompanhados por caças de escolta. Os ataques assistidos por kamikazes operavam em conjunto com bombardeiros convencionais, cujos pilotos mais talentosos não estavam destinados a realizar ataques suicidas. Os kamikazes deveriam abrir caminho para os bombardeiros convencionais, como aconteceu com sucesso no ataque ao porta-aviões da frota Franklin. Embora não tenham sido oficialmente afundados, os porta-aviões de ataque Franklin, Bunker Hill e Enterprise foram tão gravemente danificados que não retornaram à ação pelo resto da guerra. Para os japoneses, isso não foi muito diferente de afundá-los do ponto de vista operacional. Para cada um dos porta-aviões gravemente danificados, dezenas de aeronaves foram destruídas. Franklin perdeu 59 aviões, Bunker Hill perdeu 78 aviões e Enterprise perdeu 25 aviões nos ataques japoneses. Franklin e Bunker Hill também tiveram o primeiro e terceiro maiores índices de fatalidades em porta-aviões afundados ou danificados
dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Numerosos outros navios de guerra, maiores do que contratorpedeiros, foram tão gravemente danificados que também foram nocauteados pelo resto da guerra e descomissionados logo após a Segunda Guerra Mundial. Para afundar um navio, 81 vidas precisavam ser sacrificadas, e a maioria dos sucessos não teve impacto significativo nas forças americanas, sendo pequenas embarcações de pouco valor estratégico. Dentro desse contexto, os principais alvos afundados foram os porta-aviões de escolta. De tudo isso, só podemos concluir a futilidade e a insanidade de tais operações, que ceifaram a vida de milhares de jovens em uma guerra perdida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!